Presidente Paulo Paim, voltando às minhas atividades políticas no estado do Piauí, principalmente nesse período de convenções partidárias, viajando pelo estado do Piauí semana passada, eu realmente tive uma visão in loco estarrecedora. Esse é um tema que já foi tratado aqui por diversos senadores e agora, como Vossa Excelência falou na Rio+20, a questão do clima é um tema preponderante. É a seca que assola o Nordeste do Brasil e, em especial, o nosso estado do Piauí. Vi in loco que o flagelo da seca, ele vai mudar de uma maneira decisiva a face econômica do meu estado, está ferindo de morte a esperança do povo do estado do Piauí, principalmente o nosso semiárido, que não é problema. O semiárido nordestino não é problema. Ele tem uma situação própria de atividade econômica, de desafios a serem suplantados, de há muito que se busca políticas públicas, primeiro para a convivência do homem no semiárido, com obras preventivas, com políticas públicas voltadas para que dê assistência às famílias que ali ficam. Mas eu vejo, presidente Paim, os dados que temos no Piauí de produção agrícola, como todo o Brasil, um estado essencialmente agrícola, vejo a perda de mais de 90% da produção. A inflação, em função da diminuição da produção, que atinge as famílias, encarecendo principalmente a cesta básica. Atividades como a ovino-caprinocultura, presenciei criadores, e o Piauí está entre os 3 maiores estados em atividade da ovino-caprinocultura no Brasil, tendo que levar o seu plantel para vender em mercados mais próximos a preço subvalorizado, a preços inimagináveis. Certo que todo plantel sem condição de água, hoje não há água para o ser humano, imagine para aqueles que buscam criar através da pecuária, da ovino-caprinocultura e outros arranjos produtivos animais que existem no semiárido piauiense, em diversos municípios, essa seca que já assola mais de 150 municípios, e colocando toda uma atividade econômica voltada às famílias em desaparecimento. A apicultura, o Piauí é o segundo produtor nacional de mel silvestre. Praticamente a cadeia produtiva do mel e da apicultura sofrendo um abalo intenso. Visitando o município esse final de semana, na região do Médio Parnaíba piauiense, um município de regeneração, vendo produtores onde eu nem sabia que essa atividade consorciada daria certo, mas o que salvou a produção de mel no Piauí foi ainda os projetos de reflorestamento de eucalipto. Porque na outra mata, que tem todo o processo de polinização, de floração, que abriga toda a produção de mel, dizimada pela seca, nós tivemos aí a oportunidade de trabalhar numa outra escala o consórcio da apicultura com esses projetos de reflorestamento de eucalipto. A pecuária, da mesma maneira, indo no mesmo sentido. A água, sem atingir as comunidades, com o seu abastecimento comprometido, e tem decisões que eu não consigo entender. Eu via a grande região de Pix, uma das regiões mais importantes do centro do estado do Piauí, que congrega aí, Pix é a 3ª cidade do estado, congrega aí em torno de 44 cidades do estado do Piauí, 44 municípios. Lá existe o 3º Batalhão de Engenharia e Construção. Toda a atuação dos carro-pipas no Piauí são distribuídos
pelo Exército Brasileiro, mas tenho recebido reclamação de prefeitos, de representantes da sociedade civil organizada, de vereadores, em que essa região está sendo atendida por carro-pipa pelo 40º Batalhão de Infantaria, que reside no Ceará, na cidade de Crateús, que dista de Picos a 320 quilômetros e numa média de distância das cidades do Piauí, em torno de 400 a 400 quilômetros de distância, onde, se fosse atendidos pelo 3º Batalhão da cidade de Picos, estaria numa distância média de 60 a 70 quilômetros. Nós temos, inclusive, solicitado audiência na Secretaria Nacional de Defesa Civil para buscarmos entender essa logística de atendimento, até porque essa ação ela não tem sido continuada. Ela tem um atendimento de 10, 15 dias, passamos um tempo de 20 dias a um mês para os municípios serem novamente atendidos. Inclusive, agora, no mês de maio, estava sendo atendido o final de dezembro do ano passado e início de janeiro desse ano. Nós vamos cobrar para que esse atendimento seja atualizado. O atendimento através do carro-pipa, que é uma figura que eu acho que nós poderíamos ter diminuído da face do nosso semiárido nordestino, mas nós ainda temos que conviver com ele. Inclusive, uma imagem muito dura, assistindo o presidente Paim, o primeiro capítulo do relançamento da novela da Globo, da Gabriela, o primeiro capítulo onde mostra a seca, animais morrendo, foram gravados no Piauí, na Serra das Confusões, na região de São Raimundo Nonato, próximo ao sítio arqueológico da Serra das Confusões. E vendo, aquilo é realidade, é o que acontece hoje. Ali não é a ficção científica de uma novela, aquilo é a realidade dura que está acontecendo no estado do Piauí, onde a minha maior preocupação ainda será o segundo semestre, porque o segundo semestre é o nosso verão, é o que nós chamamos lá, no jargão popular, do BR-Obró, que é setembro, outubro, novembro, dezembro. Duro, onde a seca que realmente presente, me preocupo com a cultura da cajucultura, com uma atividade econômica importante. O Piauí é o maior produtor de caju do Brasil, não é o maior exportador de castanha, porque os estados compram lá e têm portos e exportam para os seus portos, mas o Piauí é o maior produtor de caju do Brasil. E essa atividade estará comprometida, se não houver uma mudança do clima, comprometida nesse segundo semestre, uma atividade importante. Tem saídas que estão sendo discutidas. O estado do Piauí é um estado que, não tanto quanto o Ceará, que teve uma ação através do DENOX de acúmulo de água muito grande, mas nas barragens que existem no acúmulo de água do estado do Piauí, onde o único efeito dessas barragens foi acumular água. Não há em nenhuma um trabalho de irrigação nas margens da barragem. Turismo como atividade, ou lazer como atividade econômica, só existe numa barragem próxima a Teresina, chamada Barragem do Bezerro, no município de Zé de Freitas. Piscicultura só existe num município, numa barragem da região de Picos, chamada Barragem de Bocaina. PCHs, que em 3 ou 4 delas podia ter sido instalado para que gerasse energia, que o Piauí ainda há uma carência de energia, nenhuma andou. E a atividade que pode ser utilizada para diminuir a falta de água são adutoras. Essa tem andado na barragem Petrônio Portela. Esse município que cito aqui, de Jaicós, próximo à cidade de Picos, é uma barragem muito próxima, que é a barragem Posto Marruás, que fica a 40 quilômetros, que há muito se luta por uma adutora para atendimento dessas cidades. Nós temos que fazer de uma maneira urgente para que seja minorada essa situação. Então, esse é o retrato. Presidente Paim, essa semana que voltei ao Senado, eu tenho uma revista no estado do Piauí, a revista Cidade Verde, que é de um grupo de comunicação muito conceituado, que é o grupo
Jesus Elias Tágira, é uma revista mais conceituada no Estado, onde a capa é falando e a reportagem principal é falando da seca que assola o Piauí. A capa que está aqui é realidade. Isso aqui não é maquiado para mostrar a dificuldade que nós estamos passando. Essa é a realidade que nós temos visto no Piauí. Vendo aqui do Conselho Editorial, de todos aqueles que são responsáveis pela sua publicação, quero deixar a revista Cidade Verde e parabenizar a revista pela essa preocupação, principalmente o Conselho Editorial aqui, comandado pela jornalista Dina Magalhães, que ela inicia toda a matéria falando vidas secas, futuro árido. Esse é o retrato do Piauí, o futuro nosso. Se não fizermos algo de uma maneira rápida, célere, nós vamos condenar grande parte do nosso povo a esse futuro árido. E na matéria principal, onde é um retrato real da situação do estado do Piauí, com fotos que retratam bem, com entrevistas de lideranças, ela relembra aqui o romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e os personagens. Aquilo não é fictício. Aquilo em cada canto de uma cidade, do semiárido do Piauí, da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, existe. Aquele homem que resiste pela sua fé, a fé no Ser Supremo, que ainda o mantém lá como um forte, como já dizia Euclides da Cunha, e que vê num momento como esse, ser ferida a sua fé, mas que ele quer resistir, quer ir em frente. E ela traz aqui um trecho, já que completamos 100 anos de Luiz Gonzaga esse ano, um trecho da música do Luiz Gonzaga que diz: dê serviço a nosso povo, encha os rios de barragem, dê comida a preço bom, não esqueça a açudagem. Esse é o nosso caminho. Há muitas ideias. A própria CPRM do Piauí tem a ideia de nós levarmos água do Vale do Gurgué. O Piauí é o terceiro lençol freático de água subterrânea do Brasil. De nós levarmos água do Vale do Gurgué, da região de Cristino Castro, Colônia, Bom Jesus, para o semiárido piauiense. Esse é um projeto que nós temos, já foi apresentado à presidente Dilma, e é um projeto e uma das saídas que nós temos que trabalhar nesse sentido. Então, presidente Paim, eu queria pedir que essa reportagem fosse anexada aos anais da casa, o trabalho da revista Cidade Verde, parabenizando pelo esse trabalho e registrar essa aflição que o povo piauiense passa e que precisa, nós, representantes do Estado, do governo federal, dos órgãos que têm a responsabilidade de encontrar as saídas e os caminhos para a resolução desse problema. Tem uma medida provisória chegando a esta casa para destinar recursos para o enfrentamento à seca. Eu acredito muito mais nos projetos que temos tramitando no Senado de criar fundos que sejam transferidos recursos, não só para momentos emergenciais de enchentes, quanto de seca. Existe mais de uma dezena de projetos, eu mesmo sou relator de 2 projetos dessa natureza, que, na minha opinião, são respostas mais imediatas do que se emitir uma medida provisória para que ela corra o trâmite normal das 2 casas e demore essa resposta àqueles que estão sofrendo tanto. Então, presidente Paulo Paim, esse é o registro que, em dever do mandato, que cumpro por crença do povo do Piauí, de registrar e de dividir essa dor da seca que tanto assola o Piauí com o povo piauiense.